Fernando, eu queria que você contasse como é o cavalo marinho. O cavalo marinho é um espetáculo popular, é o que Mário de Andrade chamou de dança dramática. Ele é uma mistura de dança, poesia, teatro, música, e tudo acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente. E ele tem como peça principal ali o banco, que é a parte musical, que são os músicos que tocam a música para o enredo acontecer. Um cantor, que eles chamam de toadeiro, que é o que puxa as toadas do cavalo marinho. Esse toadeiro, ele chama as toadas das figuras. As figuras seriam os personagens que vão desenrolar nessa trama. Mas o cavalo marinho, falando dessa maneira, parece que ele é um show, um espetáculo muito elaborado. Ele até é elaborado, porém ele é, pelos praticantes, ele é considerado uma brincadeira. E eles nunca dizem, vou dançar ou vou apresentar o cavalo marinho. Eles sempre dizem, vou brincar o cavalo marinho. O cavalo marinho ele se inicia com os músicos aquecendo, a voz e os instrumentos, e logo depois os brincantes fazendo um aquecimento que é a dança do mergulhão. Uma dança que é um jogo onde eles fazem desafios corporais. Eles dançam, chamam e fazem desafios. Eles mostram o que eles sabem fazer ali. O enredo da festa basicamente é o capitão marinho vai dar uma festa em louvor aos Santos Reis do Oriente. E aí ele tem um compromisso que ele precisa cumprir, então ele chama para tomar conta dessa festa os funcionários dele, que são Mateus e o Bastião, que são palhaços da cultura popular que se apresentam em vários outros folguedos. Mas no cavalo marinho eles são como se fossem os mestres de cerimônias, porque eles colocam ordem na festa, né? Ao mesmo tempo que eles colocam ordem, eles são palhaços. E eles trazem esse quê de desordem dentro deles. E aí, dentro desse enredo, vão aparecer vários personagens, e personagens que estão relacionados com o dia a dia e o cotidiano das pessoas daquela região. Uma região predominantemente açucareira, tem o cultivo de cana-de-açúcar como principal motor ali econômico da região. Essas figuras elas vão girar em torno dessa realidade. Então tem o mané do motor, que é o que vai consertar o engenho, tem o pisapilão, que é o que vai pisar o milho para fazer o xerém e o feijão e todos os grãos que eles utilizam ali. E tem outros personagens, como uma velha muito libidinosa, que está sempre procurando alguém ali para acompanhá-la. Depois vem o velho dela, que é o marido dela, que não sabe muito bem o que acontece, é sempre o último a saber. Tem o padre, isso são os personagens humanos. Os animais estão relacionados com o boi, a ema, o próprio cavalo do Capitão Marinho, a ema. E temos as figuras fantásticas, que são a caipora e alguns outros que aparecem no meio do folguedo. E essas figuras elas vão entrando e saindo de acordo com os atores que estão lá. Os atores são chamados figureiros, porque os personagens são chamados de figuras. Então, conforme ele vai botar a figura, como eles dizem, conforme ele vai interpretar o personagem, ele coloca de acordo com o que ele acha conveniente. Existe basicamente 3 momentos do cavalo marinho. A primeira parte, que é o aquecimento, o começo, e a parte mais religiosa da festa, que tem a dança dos arcos, que é muito famosa, que é uma dança em louvor a São Gonçalo. Tem a parte mais religiosa no começo. A segunda parte, que não tem uma estrutura tão fixa, mas que são as figuras mais quentes, né? Que aí já tem a velha mais libidinosa, tem o valentão, que é o brigão, e tem algumas outras figuras. E tem a parte final, que é a parte do boi, que começa o alto do boi, que é a morte e ressurreição do boi. E é por isso que o cavalo marinho também é conhecido na zona da Mata Norte como Bumba Meu Boi. E os instrumentos do banco? Mostra pra gente quais são esses instrumentos. Brinca um pouquinho com eles. Ai meu Deus do céu, vamos lá, né? Os instrumentos que a gente tem aqui não são exatamente os instrumentos que eles utilizam lá, mas são talvez em escala menor, com material diferente. Mas são os instrumentos que eles vão encontrar lá. Você vai encontrar o mineiro, né? Ele tem um som um pouco diferente do que a gente encontra lá, né? A gente tem a bage, que é um instrumento bem característico do cavalo marinho. Ele é um reco-reco, é um raspador, mas é feito de taboca, não de bambu, que é uma planta que eles têm muito lá na região costeira, assim, perto de rio, região de brejo. Eles fazem fendas, né? E fazem também esses sulcos em volta para dar esse... O galope do cavalo marinho já está aqui, né? E eles tocam, de acordo com cada região, eles tocam com acentos diferentes. Eles podem fazer...
o pandeiro. E tem a rabeca, que é o que dá a base melódica, né? Que aí é um instrumento também que já vem muito comum nas tradições populares brasileiras, que já vem também de uma influência ibérica. São esses os instrumentos do cavalo marinho. E o gogó, né? Uhum. As toadas e a música do cavalo marinho, as pessoas que cantam, os toadeiros, eles têm um vigor na voz assim memorável. Eles cantam mesmo, é uma coisa bem física, né? Eles cantam com muita intensidade, muita energia. Eles cantam e vão até pra frente assim para ver se a voz sai mais. Aí quando acaba eles voltam. Boa noite, meu senhor. Boa noite, meu senhor. Boa noite, que Deus deu, maná. Você contou pra gente como é o cavalo marinho. E na escola? Como fazer adaptações? Se existem adaptações? Se você tem alguma dica para o professor que gostaria de trabalhar com o cavalo marinho agora? Os professores que vão tentar trabalhar com cavalo marinho ou com cultura popular, que eu digo em geral, é sempre interessante ele pensar que a cultura é a cultura popular, é o conhecimento do povo. O que eu posso dizer é que eles se apropriem, se aprofundem e pesquisem um pouco, para que aí eles possam fazer as adaptações que sejam necessárias e que eles podem fazer e devem fazer com segurança e com tranquilidade. O cavalo marinho, ele, na parte de dança, ele tem uma dança um tanto quanto complexa, até pela rítmica da brincadeira, que é bem acelerada e tem um acento bem característico. Então o que ele pode fazer é adaptar os passos sem perder o acento. Ele pode diminuir um trupé. O trupé são as pisadas que eles fazem no chão, né? Ele vai fazer pá, pá. Ele faz. Né? Então ele consegue adaptar dessa maneira. Quando ele for trabalhar a parte vocal, né? Ele adaptar para as cantigas que sejam mais fáceis para as crianças cantarem. E quando ele for trabalhar as figuras, ele deixar algumas figuras que sejam importantes para o desenrolar do enredo, mas também não adianta ele querer trabalhar com algumas figuras que não vão dizer nada para as crianças, que não está dentro da realidade delas. Né? Por exemplo, pisa-pilão. Que criança aqui na região do Sudeste ou em alguma região mais urbana já ouviu falar num pilão? Não mais alguém que vai na casa dos outros para poder pilar a safra de feijão ou de mandioca. Ou o mané do motor que vai consertar o engenho. Então, talvez seja mais fácil para ele trazer o advogado ou a modelo. Então, ele pode fazer as adaptações para trazer as figuras para o cotidiano dele. E sempre na parte da dança e na parte da instrumental, ele tentar fazer alguma adaptação sem que perca o acento. Você comentou que ao descobrir o grande universo da cultura popular, você encontrou as poesias, as brincadeiras de roda, as cantigas, as brincadeiras de rua. Você acha que esse seria um bom caminho para começar um assunto de cultura popular na escola? Quando a gente fala em poesia popular, a gente logo pensa no cordel. O cordel ele é a forma escrita da poesia popular. A poesia popular ela já vem de uma tradição ibérica, das quadrinhas portuguesas. E aqui no Brasil eles chegaram com as quadrinhas, que são quadras de 4 versos com 7 sílabas. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menininha quando dorme, põe a mão no coração. E aí as brincadeiras de roda se utilizam muito desse universo das quadrinhas. Só que esse versinho ele acaba chegando na vida da criança de maneira muito intuitiva, né, eles estão ali brincando e acabam ouvindo essa poesia. O que eu posso dizer das brincadeiras cantadas para iniciar o universo da cultura popular é riquíssimo. Né? Porque depois em qualquer outra brincadeira que ele for ver, ele já vai ter noção de como fazer uma poesia, de como encaixar uma quadrinha. Né? Talvez ele não saiba conscientemente, mas quando ele ouvir, ele vai falar, pô, aqui cabe uma quadrinha. Ah, eu já vi essa quadrinha quando eu era pequeno lá. Então ele consegue sim. E o brincar, a brincadeira de roda. Né? Brincar, a origem etimológica da palavra é criar vínculos. Então, que maneira melhor que você tem de criar vínculo com uma pessoa, se não brincando e trocando ali aquele momento de lazer. Ele pode pegar o versinho e falar, ó, esse versinho, ele é cantado no Maranhão.
Tem uma cantiga de roda que é do Maranhão, que é mais recorrente no Maranhão. Tem outra que ele conhece, que ele pode dizer, essa aqui eu sei que é do Ceará, essa eu sei que é daqui, do Rio Grande do Sul ou de São Paulo mesmo. De tudo isso que você falou, então por que trabalhar com a cultura popular dentro da escola? Só vai ter um futuro aqueles povos e grupos que conseguirem manter a sua história. Nesse sentido, eu acho que é importante trabalhar a cultura popular, mas não de uma maneira tratada como folclore, como mentira, como alguma coisa que é daquela região. É um saber que o povo faz. Para isso, eu friso a necessidade do professor se sentir livre para adaptar aquela coisa à realidade dele. Saber o cavalo marinho não vai ajudar a vida de ninguém. Saber o jongo, o batuque, o maracatu não vai ajudar a vida de ninguém. O que vai ajudar as pessoas agora é elas saberem como se relacionar com os outros. É como elas tratarem as pessoas à sua volta. E nesse sentido, a cultura popular ela não existe sem o outro. A relação que eu tenho que ter com você está implícita dentro da minha brincadeira. Fernando, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite.